Estamos dando início ao Tanuma Cast, podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho o prazer, a honra de ter como convidado o meu amigo de longa data. Nós conversamos e chegamos à conclusão que nós nos conhecemos há 18 anos atrás, quando eu era palestrante oficial do CRES de São Paulo, Conselho Regional de Correção de Imóveis. E ele ainda era... Continua jovem, mas era muito mais jovem. Você tinha quantos anos naquela época? 18? Pô, Nelson, primeiramente é um prazer aí eu estar aqui, ter aceito esse convite. Eu tinha 20 anos de idade, eu trouxe até aqui o livro, a sua primeira edição aqui com você. Caramba. Fui presenteado naquela ocasião em 2006. Tá? Já são aí 18 anos. E foi uma palestra em Jundiaí. devido à proatividade. Porque eu me lembro que eu fiz um exercício, né, uma dinâmica de grupo, perguntando assim, quem quer ganhar este livro? E tinha de gente, né? Normalmente o público era uns 50, às vezes até mais, né? Depende do tamanho da cidade, o tamanho, né, a quantidade de corretores. E eu ficava lá, né? Aí eu me cansei de perguntar, aí o Felipe, né, se ligou com aquela mentalidade empreendedora dele, ele veio buscar o livro, né? E era para tirar da minha mão mesmo. Exatamente. O que ele fez. Ele me recordo que você falou, não basta querer, né? Você tem que fazer alguma coisa. Correr atrás, né? Tem que fazer alguma coisa. E isso eu percebo que fez parte da cultura, eu diria assim, do espírito empreendedor do Felipe, né? Então, o Felipe é advogado, corretor de imóveis, né? O proprietário, né? Coproprietário da imobiliária Mocambo, que naquela época, há 18 anos atrás, ele vai falar um pouquinho daqui a um pouco, como que foi o crescimento, mas a princípio eu gostaria de perguntar para o Felipe quem é o Felipe, né, em todos os aspectos, né, sobre os pontos de vista pessoal, profissional, em termos gerais, como você se identifica? Pois é, só para te contar, o pessoal que está me conhecendo aí, eu sou empresário no mercado imobiliário, sou dono de imobiliária, sou sócio no escritório de advocacia, que atua especificamente para o mercado imobiliário, e dou consultorias, ministro consultorias e palestras no mercado imobiliário a nível do Brasil inteiro. Então, tenho viajado por aí e a gente ajudando o mercado, tá? É importante até destacar, Nelson, quando a gente tem a história, quando a gente aprende com o mercado, a gente chega uma hora que a gente tem que devolver tudo aquilo que a gente conquista, que a gente aprende. Eu acho que é um compromisso que todos nós, como cidadão, temos que ter de melhorar as pessoas e de melhorar o mercado. Então, hoje eu tenho feito isso com grande prazer da gente... ajudar imobiliárias a se profissionalizar, ajudar o mercado a melhorar, que é um mercado muito carente, é um mercado ainda muito amador no Brasil, né? Então, tenho feito isso e com muito prazer. Bacana, bacana. Você falou da sua parte profissional, que competência você tem de sobra. Eu acompanho o seu trabalho hoje, nos reencontramos, mas eu vejo o crescimento da sua empresa, o negócio imobiliário. Mas me fala um pouquinho, vamos voltar aqui nas reminiscências, né? Quando você tinha entre 5 e 7 anos de idade. Felipe, qual era o seu sonho em relação ao aspecto profissional e pessoal? Que você pensava que você seria profissionalmente? E também, como seria a sua vida? Como você imagina que seria a sua vida hoje, aos 5 ou 7 anos de idade? Quando eu era pequeno, acho que o meu sonho era como... o sonho da grande maioria dos garotos nesse país era ser jogador de futebol. Então, sempre gostei, fui ligado ao esporte desde pequeno e sonhava com isso. E logo me apareceu uma outra paixão, que foi quando meu pai, que é uma pessoa que tem uma história ele tinha uma história já de 20 anos com instituição bancária, foi gerente de banco. Como nasceu, a maioria das imobiliárias no Brasil era sempre gerente de banco que se aposentava ou saía e montava imobiliária. Meu pai foi mais um desses. E aí ele monta a imobiliária. Eu tinha, acho que cerca de 11, 12 anos e nasce uma outra paixão que eu sempre sonhava, em trabalhar com meu pai. E quando a gente sonha, a gente vê duas coisas também, né? Quando você vai fazer na vida, não adianta você só falar assim, putz, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Né? Eu adoro futebol, né? Mas tem que ver se eu sou bom o suficiente para isso. Né? Na verdade, a gente tem que trabalhar também com aquilo que a gente é bom. E desde pequeno eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei de me aprofundar nos assuntos, negociação, acho que alguma coisa nata, uma coisa que vem. Então eu ia jogar bola e eu fazia. Meu pai tinha imobiliário na época, eu fazia captação de imóveis, oferecia os imóveis para os clientes e captava desde pequeno. E aí eu falei, poxa, eu quero ser
corretor de imóveis. Então você alternava. Eu alternava. Aí, alternava entre jogar bola e trabalhar na imobiliária. Aí era o meu sonho, eu quero trabalhar, eu quero seguir o que meu pai faz e conduzir a imobiliária. Mas você chegou a ser jogador de futebol eu tive convite, oportunidade de fazer peneira, passei, mas eu falei, não era pra mim. Nessa época de peneira foi o que eu escolhi, eu falei, não. Eu comecei, eu tinha 13 anos de idade. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então até um pouco talvez até por necessidade do meu pai, no sentido de a imobiliária iniciando, era pequeno, quem que você vai ajudar? Vamos pôr o filho aí pra trabalhar, uma coisa que eu agradeço muito ele ter feito isso até hoje. Porque quando eu tinha 18 anos de idade, eu já tinha experiência. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma experiência tremenda. Até quando a gente se conheceu, eu já, uma vivência já de mercado, de lidar. Então, é uma coisa que eu sou até muito agradecido ao meu pai por isso. Pelo ensinamento que ele me deu desde pequeno. Então, eu comecei a trabalhar logo cedo. E quando a gente estava lá naquela formação, com 13 anos, o que o Felipe vai fazer da vida? E eu tendo a oportunidade de trabalhar na empresa do meu pai, de seguir o caminho dele, eu abandonei aquele sonho que eu tinha, que era de ser jogador de futebol, para assumir um outro sonho, que era de dar conta da empresa da família, para conduzir a empresa da família. E a gente tem uma história aí, que é para contar, que a gente passou por uma sucessão familiar há pouco tempo, né? Meu pai até hoje vai para a imobiliária, mas eu acho que é um sonho que todos nós temos de você ter sucessão da tua família, dele chegar hoje, tá com 80 anos de idade, com muita saúde. Que bacana. Vai para a imobiliária todo dia, é o primeiro a chegar, mas ele consegue entender que foi uma sucessão preparada, né? Foi uma sucessão que ele preparou. Sim. Somos em 4 irmãos e os 4 trabalham dentro da imobiliária. Coisa rara no Brasil você falar irmão trabalhando na mesma empresa e se dá bem. Você é o mais novo da família, entre os irmãos? Não, sou o filho no meio, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos e ainda tem mais um mais novo. 13 anos, o que o seu pai mandava você fazer na imobiliária? Que naquela época ele mais mandava, né? Pois ele mandava. Às vezes, tem quem diga que eu só acho que atormentava, atrapalhava, eu ia comer pastel na lanchonete do lado, fazia. Meio corretor. Mas eu fazia de tudo, desde atender telefone, a ficar levando office boy, a levar a papelada pra cá, pra lá. Antigamente você tinha, tem que ir pra banco, cartório, ele me deixava na porta de banco, me deixava pra fazer. E isso foi fazendo com que eu desenvolvesse algumas coisas que, assim, a gente tem que aprender a se virar, alguém tem que aprender a cumprir uma missão quando alguém dá. Não é aquele tipo, me dá uma missão, o resto a gente se vira. Se você souber, você pergunta e vai lá e executa. O que é bacana que eu tenho dentro do mercado imobiliário é que aí a gente começa a mexer depois com locação de imóveis, como toda imobiliária que trabalha com locação, começa assim, o corretor ele vende e a pessoa fala, poxa, já que você vendeu o imóvel, você não quer administrar para mim? E o corretor começa a administrar. Quando ele cresce um pouco de carteira, ou ele entende que ele tem que profissionalizar, que ele tem que ser um imobiliário profissional na administração de imóveis, ou ele vende a carteira, passa para outro, porque como diz no mercado imobiliário, administrar imóvel é uma tremenda encheção de saco. E aí de pequeno eu pego para começar a fazer essa administração. Mas eu pego uma administração do zero, de 10 imóveis, e vou de pequeno cuidando disso, na planilha, é no papel, como era antigamente, é na planilha do Excel. E o que eu acho muito bacana que eu tive, eu digo assim, eu praticamente nasci atrás de um balcão do escritório de imobiliária. Eu fiz tudo que você imagina dentro de um escritório de imobiliária. Então, desde a parte de atender telefone, a parte depois de quando eu torno mais velho, vendas e gerenciar. Então, quando eu converso hoje com o mercado imobiliário, só tem uma regra que eu falo para todo mundo. Não adianta você falar, isso não dá certo. Você fala da boca para fora, isso não funciona, porque eu desafio a qualquer um. Porque o que você imaginar dentro do escritório imobiliário eu já fiz. Então, eu sei se dá ou não. Quando que dentro da imobiliária você... Agora é comigo. 13 anos, por mais que você seja precoce, você estava ali porque o seu pai pediu, você estava se sentindo bem ali próximo do pai, estava podendo ganhar um dinheirinho também, né? Sim. Mas assim, que você falou, agora é comigo, eu peguei a bola, vou chutar o pênalti. Pois Nelson, se você imaginar voltar no tempo, eu lá com meus 16, 17 anos de idade, eu já comecei tudo que era palestra que você imaginasse, eu estava frequentando. Estou muito grato à Associação Comercial de Itatiba, da qual hoje eu faço parte da diretoria da Associação Comercial. Então, uma coisa que lá atrás eu fazia muitos cursos. O que você imaginava de curso que tinha, eu fazia na associação. Não importa o assunto. Eu estava lá. Para mim, o importante era o conhecimento. Estou muito grato ao Cresce, que proporcionou cursos maravilhosos de experiência para você iniciar, do qual, acho que inclusive num deles nós os conhecemos. Você palestrava pelo Cresce na ocasião, certo? Ao Sebrae,
Isso dá um material muito grande e até, inclusive, fica um incentivo para as pessoas que estão começando, que estão no assunto. Cara, veja quantas coisas boas nós temos de forma gratuita, através de uma associação comercial, de um conselho regional, seja eu digo cresce pela profissão que nós temos, ou seja, qual a área da pessoa. Existem muitos conselhos que promovem isso de forma gratuita, a profissionalização, o amadurecimento de alguns assuntos. O Sebrae tem assuntos interessantíssimos de forma gratuita e isso amadurece muito a gente. E eu comecei isso lá com meus 16, 17 anos, 18, falei, meu, eu tenho que desenvolver. Mas com a sua idade não tinha muitas pessoas assim que participavam desse tipo de curso, né? Que seja do Sebrae, da associação, ou já tinha? As pessoas até se surpreendem um pouco, né? Porque eu era novo e ficava lá, poxa, que esse rapaz está fazendo aí. Eu tenho um grande mentor, além de meu pai, que eu aprendi muito, que se chama Rosalvo Barreto. Que é o maior especialista do mercado imobiliário do Brasil. Se quiser ter uma ideia ou quem quiser saber sobre quem eu estou falando, só dá um Google aí, Rosalvo Barreto. Você vai ter ideia de quem é essa pessoa aí. E com o Rosalvo eu começava também no curso dele com essa mesma idade, 16, 17 anos. Nossa. Hoje nós somos amigos, eu faço parte da empresa dele em termos de consultoria. Eu recebi um convite há cerca de 2 anos atrás e através dele eu ajudo imobiliárias a se profissionalizar no processo, principalmente. A minha especialidade é a lei do inquilinato, é a administração da locação, então eu tenho ajudado imobiliárias e através do convite que ele me fez e eu ponderei muito, eu falei, realmente eu tenho que fazer isso. E o Rosalvo, ele sempre conta a história e diz, poxa, eu lembro de você pequeno nos meus cursos, eu falava, o que esses 2 moleques estão fazendo aí? E eu com meu irmão, 4 anos de diferença de idade, meu irmão também muito novo, e o curso dele só voltado para empresários ou pessoa tipo alto bastante nível, técnico, até hoje, né? Os cursos dele são muito técnico e com nível altíssimo. Você vai nos cursos do Rosalvo, você encontra imobiliárias aí que estão muito forte para iniciar um processo de forma acelerada na administração da locação, na profissionalização, como imobiliárias extremamente estruturadas, que administram aí seus 3, 4, 5 mil imóveis. E eu já estava lá nessa época, e ele falava, poxa, 2 garotos estão fazendo aqui. Eu até falava, poxa, tem imobiliária, eu tenho. Estava com negócio de família, mas não tinha nem locação. E aí nasce essa vontade minha e do meu irmão, e nós muito novos, falamos, poxa, a gente precisa ter locação. O Salvo já batia muito nessa tecla, e ele é um grande defensor da profissionalização, da imobiliária ter locação, porque para você ter uma continuidade numa empresa imobiliária que não tem locação, ela não sobrevive, ela não tem continuidade. Verdade. Qualquer crise vai quebrar ela. Tá? E aí a gente falou, poxa, preciso ir. Tanto é que a gente tem um case muito legal com o Rosalvo. A gente começou com ele com consultoria no ano de 2014. Em 2014 eu tinha menos de 100 imóveis administrados. Imóveis é corretor sozinho, que administra, faz administração. O que eu posso contar é que em menos de 5 anos a gente vai do 0 ao mais de 1.000 imóveis administrados numa carteira de locação. E isso você só consegue se estruturando e profissionalizando. Porque a imobiliária ela não consegue ultrapassar a marca de 300 imóveis se ela não entender o processo, que ela precisa acreditar em pessoas, que ela precisa fazer gestão de pessoas, ela precisa fazer gestão de processos, né? E precisa se profissionalizar. Eu tenho essa história aí que é muito bacana, isso daí. Experiência que a gente tem e que conta aí e leva para outras imobiliárias isso. Perfeito. Felipe, você que começou, né, como você diz, uma carteira de 100 imóveis de administração, de locação, ainda é pequeno, até chegar onde você chegou hoje, cresceu muito, né? Até porque eu me lembro que naquela época, 18 anos atrás, você estava mais no começo, né, dos trabalhos. Não sei se era bem o começo, porque você começou com 13, já tinha começado. Mas foi, acho que a partir, assim, quando você começou a acelerar mais, né, o crescimento. E qual você acha que é o maior desafio hoje, né? Porque o corretor ele começa via de regra como autônomo, depois ele tem aquele, né? Você já foi de uma sucessão também foi um grande desafio, né? Para você, para seu pai, que continua sendo, para seus irmãos. Mas assim, o cara que quer começar sozinho, mas ele sonha, né, em montar uma imobiliária, ele percebe que existe uma concorrência muito grande, existem muitos corretores de imóveis, como existem muitos advogados, médicos, engenheiros em qualquer área. Mas qual a informação básica inicial assim que você daria para quem está começando? Primeiro que nós vamos perceber assim, a pessoa que ele é um bom corretor,
ele sempre sonha, ele fala, poxa, eu vou montar a minha imobiliária. O que ele precisa entender é que existe uma grande diferença entre você ser um excelente corretor de vendas e você ser um dono de imobiliária. Porque a primeira regra que nós temos, e a gente leva isso lá de trás, a partir do momento que eu passo a ser um empresário, que eu passo a gerir uma empresa, eu não posso jamais competir com as pessoas que estão comigo. E é um grande erro que as imobiliárias cometem, onde o cara ele é um bom corretor e fala, vou montar imobiliária, e ele continua atendendo o cliente. Ele compete, é uma concorrência até desleal dentro da própria empresa dele. Então, a primeira coisa que eu deixei de fazer é de competir com corretores, para a gente passar aí a gerenciar. E o corretor ele tem que entender que, putz, não necessariamente, às vezes ele ganha muita grana vendendo bem, e ele fala, poxa, para que eu vou dividir com imobiliária? Vou montar eu a minha imobiliária. E aí ele comete um erro, porque ele não percebe que o trabalho que dá, quanto custa você anunciar, todo o que envolve no processo da gestão da imobiliária. E ele acha que ele vai ganhar mais dinheiro sendo dono de imobiliária. Não necessariamente é isso. Às vezes ele ganha mais dinheiro sendo um excelente corretor. Se ele é bom de venda, que ele continue em vendas. Ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele deixando de ser corretor e passando a ser um empresário. Existe uma diferença que existe entre ser empreendedor e ser empresário. E o que eu aprendi no decorrer dos anos, até nisso a gente começa sendo um empreendedor. Empreendedor é quando você está empolgado de tudo aquilo que você faz. Poxa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você faz acontecer. E a gente passa a aprender depois que a gente tem que ser menos empreendedor e mais empresário. A gente tem que fazer gestão de finanças, gestão de pessoas, entender como que funcionam as coisas, onde você pode, onde você não pode errar. Então esse é um detalhe muito importante que eu deixo para as pessoas que estão lá começando e entender, para fazer essa distinção aí. Essa dica aqui que você passou em relação ao proprietário da imobiliária ou aos proprietários que forem não competir com o corretor, eu acho extremamente importante. Eu fui dono da imobiliária sozinho, né, da Mega aqui, mas talvez um motivo da não continuidade é o que você falou, por não trabalhar muito com locação, eu dei prioridade à venda. Assim, eu me considero assim que foi uma trajetória até vencedora, no sentido, consegui sobreviver durante 15 anos trabalhando exclusivamente com vendas, né? E principalmente com vendas de terceiros. Pegava muito pouco, né, lançamento. Era só assim, quando ficava aqueles remanescentes, pegavam algo para vender. Eu acho que foi um grande desafio. Foi uma época muito boa, né? Sim. Eu poderia até ter continuado, talvez como imobiliário ou como corretor autônomo, que o que você disse também tem bastante verdade, né? Que às vezes o bom corretor vendedor, seja na área de vendas, né, ou locação, ele consegue ganhar mais que o proprietário. Tinha corretores lá, e eles acham que não, porque eles só conseguem enxergar o faturamento, né, bruto. Exato. E não percebe todos os gastos que tem na área, né? Exatamente. A gente arca com tudo, né? E paga um percentual bastante significativo. É justo, né? Já que o grande, né, um trabalho pesado o corretor faz. Mas a questão é o segredo do crescimento, eu tenho certeza, da sua imobiliária foi a boa gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de processos e a tecnologia também hoje, que é bastante importante. Mas eu diria, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é os desafios. Quais são os desafios hoje que o corretor, seja ele autônomo, seja proprietário de imobiliária, atuando nas áreas tanto de, né, locação e vendas, eles enfrentam hoje? Hoje você tem que estar muito antenado aí, tá, com relação ao mercado. Nós temos que entender que o mercado ele é cíclico, né? Então, você vai perceber, às vezes, até se o corretor está em vendas ou ele está em locação. Hoje nós temos um mercado muito mais aquecido com locação do que vendas. Vendas, quando o financiamento, quando a taxa de juros está legal, você tem muita venda financiada. Quando a taxa de juros cresce, o corretor que vende imóvel, Minha Casa Minha Vida, ele sofre. Ou que ele depende de financiamento, ele sofre. Então, até assim, qual é o tipo de imóvel que ele trabalha? Se ele está vendendo o baixo padrão, o médio ou alto. Então, ele tem que estar antenado com o mercado para entender qual é o nicho que ele vai trabalhar e o que ele ganha. Eu digo, a profissão de corretor de imóveis, ela é muito prazerosa. Meu pai construiu tudo que ele tem hoje, o patrimônio dele, ele sempre diz, sendo corretor de imóveis, né? Então, a gente hoje, além de corretor, eu sou advogado, porque a gente busca uma qualificação profissional e a gente tem que ter isso daí. Então, mas eu tenho como minhas atividades principais, tanto a corretagem, né, e quanto a advocacia. Deixa eu te perguntar outra coisa também. Como seleciona os seus profissionais, né, os seus colaboradores?
como você acha que pode se manter uma equipe legal, criar e manter uma equipe, digamos assim, produtiva. E eu gostaria que você falasse das competências. Quais são as competências técnicas? É mais óbvio do que as competências comportamentais, né? A proatividade, trabalho em equipe, liderança. Hoje é um desafio muito grande, viu, né? É um desafio muito grande. Quem tá ouvindo que é empresário aí sabe que não é fácil não você contratar. E quando eu converso com colegas, eles também falam, poxa, eu vou deixar de fazer coisas porque eu não consigo contratar. Tem muitos amigos que falam, eu deixo de crescer porque eu não encontro pessoas. E realmente é um desafio muito grande, tá? Eu acho que a contratação hoje, a gente conseguir pessoas qualificadas para trabalhar é muito difícil. O desafio ainda se torna maior com relação às gerações, né? Então é você até entender qual é a função que a pessoa vai trabalhar e qual é a geração dessa pessoa, porque nós temos um conflito de gerações, né? Verdade. Então, se a gente vai trabalhar com os milênios, se você vai trabalhar com a geração Z, essa é uma geração que ela não quer trabalhar pra gente, né? A grande verdade é essa. E ela é uma geração que ela não quer se comprometer com nada. Ela nem querem trabalhar, né? Não, se você falar... Hoje eu tenho muitas coisas até na imobiliária que eu coloco assim, dentro da minha empresa, por exemplo, no administrativo, de não trabalhar aos sábados. Se você contratar hoje a geração Z, ele está preocupado, ele mais do que o salário, ele está preocupado em qualidade de vida. Se ele tem, não, o sábado, domingo. Que não deixa de ser bom, né? Mas, porém, criam... eu acho que considerando que a imobiliária tem, principalmente quem trabalha com vendas, tem muito movimento de visitação em imóveis aos sábados, né? Exato. Então o comercial tem isso, mas você proporcionar para as pessoas que eles tenham isso, que tenha qualidade de vida, entendeu? Que tenha cultura. A gente tem uma coisa muito legal dentro da empresa que a gente leva, que é a questão de viagens. Hoje quem bate meta no ano viaja. Então viagens desde resorts no litoral paulista, a viagem para Maceió, para o Nordeste. Então bateu meta a viagem. Isso é uma coisa que pega assim, bastante. A gente tem resultados bacanas com isso. E da gente conseguir promover na pessoa ainda, tipo, a lei, mas valeu a pena. E a questão de você ter uma cultura de viagem, né? Isso a gente tem resultados muito legal dentro da empresa. Profissionais lá aí que já estão há bastante tempo com vocês? Temos. A gente tem pessoa na equipe com mais de 20 anos. Pessoas que começaram até na época, hoje tem na equipe de corretor mesmo, pessoas que começaram junto comigo e estão lá até hoje. Eu acho que a valorização que a gente dá para as pessoas, a forma de lidar, nós temos conseguido fazer uma retenção aí de pessoas, de profissionais, isso, coisa rara que hoje a gente sabe que o desgaste ele existe aí com 3 anos de empresa. É muito difícil e a gente tem muita rotatividade por conta disso, né? Exato. Mas o empresário ele tem que entender que a rotatividade, primeiro, ela é natural. Não entender que tem nada errado com ele, não. De falar, poxa, na minha empresa tem muita rotatividade. Primeiro que a grande maioria você tem um percentual de funcionários que não vão ficar com você 1 ano. Poucas pessoas aguentam 3 anos. Aí se você pegar um percentual e essas pessoas sim realmente são diferenciadas e de aguentar e de estar lá, que passam de 3 anos numa empresa. Hoje é raro você pegar pessoas com mais de 3, 5 anos e de fazer carreira. Antigamente, você vai pegar nossos pais, nossas avós, é daquelas que eles se orgulhavam de ter na carteira de trabalho uma única anotação, né? De falar, olha, eu comecei e me aposentei na mesma empresa, era essa a questão. Hoje não se tem mais isso, né? Era um motivo de muito orgulho, né? Exato. Hoje o conceito que existe é se eu tô bem eu fico, se eu não tô bem, tchau, ou não vou ficar talvez na se a pessoa ficar muito tempo até começam a achar que ele é acomodado, né? Exato. Existe até isso aí de falar, poxa, eu tenho que ter novos desafios. Eu tô legal na empresa, mas eu tenho que ter novos desafios. A gente vê muito isso, tá? Por que eu vou sair? Não sei. Eu só sei que eu tenho que ter novos desafios para eu não ser o acomodado. Exatamente. E alguns se arrependem depois, né? Poxa, esse desafio que eu encarei. Porque toda empresa tem seus desafios. Os desafios são grandes, né? Ele percebe que às vezes a empresa que ele tá, pode ser que ele não goste muito, mas ele já sabe quais são os problemas que ele tem ali e consegue lidar com aquilo. Ele troca por uma nova com uma coisa que ele não consegue lidar. Ele fala, poxa, me dei mal, né? E às vezes ainda voltando para onde estava, mas existe muito isso mesmo. Então, até hoje ainda tem um certo preconceito em relação a quem trabalha com vendas, né? Tem muito vendas. E a educação não deixa de ser também uma venda de serviço, né? Sim. Você vende o serviço da imobiliária. Você acha que mudou? Porque as pessoas achavam assim, o vendedor é aquele que não tinha dado certo em nada, então ele ia ser vendedor, né? Porém, eu vejo que eu estava até fazendo uma pesquisa e
os maiores CEOs, né, diretores-presidentes das grandes multinacionais do mundo todo, 70% deles em algum momento passaram pelo departamento comercial, né? Exato. Então significa que é um aprendizado muito importante. Você acha que isso mudou, esse preconceito, ou ainda tem esse preconceito de que, né, pergunta vem pro corretor, e aí, quando é que você vai começar a trabalhar, né? Pô, para de fazer, não tem nada para fazer, vira corretor. Já não tem mais isso. Até porque hoje o mercado ele se torna muito competitivo, né? muito profissional, e já não tem mais aquele negócio, a pessoa, se não dá certo em nada, vou virar corretor, vou fazer alguma coisa. Não, até porque o corretor ele é obrigado a se qualificar. Então ele também não vai dar certo na corretagem. Isso é uma coisa bacana para o mercado, porque o corretor ou o profissional do mercado imobiliário tem que ter qualificação. Se ele não for qualificado, o próprio mercado seleciona e ele não vai conseguir ficar lá. Seletivo, né? Exato. Existem hoje... O crescimento no mercado imobiliário está muito grande. Tanto de venda quanto de locação, né? Mercado que cresce muito. O mercado de locação, você vê que as imobiliárias vêm trazendo para ela novamente a questão que existia muita locação direto do proprietário, do inquilino diretamente, e o proprietário percebe o valor da imobiliária. Mercado que ainda tem muito a crescer. Existe muito proprietário ainda alugando direto o imóvel. Que tomem cuidado as imobiliárias e se ela não se profissionalizar, ela devolve, ela empurra esse mercado novamente para o proprietário direto. Porque as imobiliárias, erroneamente, por falta de profissionalismo, por falta de qualificação, elas findam prestando um desserviço de fazer com que depois o inquilino saia, o proprietário saia e fala, poxa, essa imobiliária não presta e não quer saber mais alugar direto. Então me dói até quando eu vejo isso de o inquilino ou o proprietário falando, olha, eu só quero locação direto, não quero saber qual é a imobiliária. A primeira pergunta, ou até quando colegas falam, poxa, olha a pessoa fazendo isso, eu não tiro a razão dela não. A primeira pergunta que você tem que fazer dessa pessoa é qual a experiência que ela teve como imobiliária. Então talvez ela teve uma experiência tão ruim que ela não quer nem saber mais e vai falar, olha, seja ele um proprietário, um inquilino, ele quer fazer a locação direta. Isso com certeza é uma má experiência do imobiliária que não foi uma imobiliária profissional. Imobiliária que não soube colocar as regras do jogo, não sabe distinguir, não sabe explicar certinho o contrato. Então finda fazendo uma coisa muito ruim com o mercado. Jogar depois novamente esse mercado para ser um mercado de locação direta aí de proprietário e de inquilino. E qual que você acha que são as vantagens hoje para um área de imóvel tratar uma área e o está buscando o imóvel? As vantagens práticas, de forma prática, né? Já que o proprietário naturalmente ele paga um percentual, né? Exato. São muitas. A primeira coisa que o proprietário de imóveis procura no imobiliário é a expertise dela, tanto para alugar um imóvel quanto para ele não ter problemas durante a locação ou no encerramento da locação. Certo? Se você quer perder um amigo, alugue um imóvel diretamente para ele. Porque todo mundo fala isso, mas não tem. Então, fim daquela coisa depois. Porque o mercado ele tem muito aquele conceito, ainda existe isso, de que o proprietário do imóvel, aí ele não precisa do dinheiro da locação. E a locação, ela realmente ela é muito para quem paga e pouco para quem recebe. E aí se tem aquele conceito, poxa, o proprietário, olha que cara mão de vaca, ele não faz isso. Poxa, eu só pedi para ele subir uma fiada de bloco no muro. Pô, o cara não quer automatizar o portão e começa a ter aquelas coisas. E o proprietário, ele se vê na dificuldade também de quando tem um problema durante a locação, dele negar ou de ele responder para o inquilino. Quando está na imobiliária, a imobiliária primeiro, é o que ela vai entender. Primeiro, se ele tem obrigação ou não de fazer aquilo. É uma coisa que dá muita discussão, principalmente com relação aos reparos de imóveis. O que é responsabilidade do proprietário, o que é responsabilidade do inquilino. Quando você tem uma imobiliária, ela tem a obrigação de entender isso e de dizer para as partes. Então, eu sempre vejo pessoas que elas não estão mal intencionadas, elas não querem se aproveitar. A grande maioria não quer isso. Agora você vai ter muito proprietário querendo se aproveitar. E você vai ter muito inquilino também mal intencionado. A gente já viu história de tudo, né? Mas a grande maioria não, ele só quer ter a preocupação de fazer o certo. Ele fala, eu não quero tirar nada de ninguém, mas também não quero dar nada que eu não tenha que fazer. Então ele procura isso numa imobiliária. Antigamente, o mercado de locação, e a gente vê como que o mercado vem mudando, tá? Antes, o proprietário ele ditava a regra e ficava muito fácil para ele, porque com razão ou sem razão, o inquilino era obrigado a acatar as coisas dele. Aí você vai falar, poxa, o que aconteceu com o mercado? Tá mudando? Não, a nossa lei é de 1991. A lei, ela continua a mesma. O que muda hoje em dia é a aplicação da lei, porque não existe mais... Hoje a informação está muito grande, não tem mais ninguém bobo. Hoje está muito fácil. Duas coisas que talvez auxiliem ou prejudicam também ao mesmo tempo.
O excesso de informação e de desinformação. Tô cansado de ver pessoas chegando em mim e falando, doutor, poxa, é verdade que pode isso, pode aquilo, vou te dar um exemplo. Poxa, não é lei que o inquilino pode desocupar depois de 12 meses de multa. Poxa, onde que você viu isso? Ah, vi na internet. Então a gente cansa de ver desinformação na internet que não é bem por aí. Eu falo, olha, preste atenção na cláusula do contrato. Vamos ver o que diz o teu contrato. A lei não diz nada disso. Ver se teu contrato permite ou não. Antigamente, o inquilino, ele chegava, por exemplo, durante a locação ou no final da locação, o proprietário queria cobrar tudo dele, a reforma e tal. Ele findava fazendo um acordo, ou ficava naquela, me dá uma lata de tinta então aí que tá tudo certo. Ele só pensava no seguinte, para ele alugar um outro imóvel, ele precisava dar uma carta de referência, lembra disso, né? Porque as pessoas falavam, precisa alugar a carta, não existe mais hoje em dia, né? Pô, vou pedir carta de referência, era um bom inquilino, não. E ele tinha que pedir. E aí, como é que o proprietário do imóvel que ele tava lá ia dar uma carta de referência se o cara tá discutindo com ele a lata de tinta, que ele quer pintar por fora, quer consertar isso? Então, tava fazendo. Primeiro que a lata de tinta antes era barato, né? Hoje não tem mais nada barato. Hoje uma lata de tinta aí é 300, 400 reais. Então nem a lata de tinta ficou fácil pra você fazer a coisa. Fala, só dá uma lata de tinta aí que eu pinto. A lata de tinta também tá pesando. Tá pesando. Antes a pessoa fazia. Outra coisa que antes findava o inquilino fazendo muito e ficando muito à mercê do proprietário, era por questão do favor que ele pediu para algum parente para ser fiador dele. A figura do fiador, ela ainda é muito grande o número de fiador, mas ele vem diminuindo drasticamente nos números de locações. Criava também muita inimizade por ser fiador. Mas aí o fiador falava para ele assim, né? O cara pedia pro cunhado ser fiador ou pro sogro, alguma coisa, ele falou, você só tem uma regra. O dia que alguém me ligar para cobrar alguma coisa, você nunca mais me peça favor. Então, a hora que chegava lá o proprietário, por mais absurdo que fosse o que ele pedia, o que esse cara falava? Olha, eu não concordo, mas eu vou pagar porque senão eu perco o meu fiador. Eu não consigo alugar mais e não é fácil ter fiador. Hoje não existe mais isso, até pela questão das seguradoras, das garantidoras. Então o cara não precisa pedir mais favor para ninguém. Se ele quiser alugar um imóvel, basta ele pagar a taxa lá e acabou. Então ele não está pedindo mais favor para ninguém. Entendi. Então essa história de proprietário, eu quero que você pinte por fora, conserte o telhado, faça esses absurdos, o inquilino já não é mais bobo e ainda ele não tem mais rabo preso com ninguém aí para falar, legal. Poxa, tem o meu fiador, ou tem isso, aquilo. Então ele vai discutir. Essa dificuldade traz, e é uma oportunidade de crescimento para as imobiliárias, que nem todos estão sabendo se aproveitar disso. Mas ela tem que se profissionalizar, ela tem que entender e tem que prestar um serviço de qualidade para o proprietário e para o inquilino. Entendi. Deixa eu te perguntar. Pelo visto, acontecem muitos conflitos, né, entre o locador, locatário, proprietário e inquilino. Como que você faz para intermediar assim, de uma forma eficaz? Porque você já está há bastante tempo na sua família, já está há muito tempo no mercado. Eu sei que existem, né? Eu acho que não deve... É bem recorrente essa informação que eles brigam bastante entre eles. Mas como é que você faz para apaziguar a situação, para criar uma situação de justiça aí na locação? O segredo de tudo, Nelson, primeiro qual é a regra do jogo. E o que dita a regra do jogo é o contrato de locação. Entendi. Então eu sempre digo muito a importância de um contrato de locação bem elaborado. E mais, de você esclarecer para a pessoa, para as partes, como é que funciona isso. Quais são as regras que estão estabelecidas no contrato de locação e como é que funciona. Então isso é primordial para você ter uma locação saudável e evitar problemas durante e no encerramento da locação. Então seria um contrato bem detalhado, bem... Exato, é um contrato bem elaborado e deixando claro como é que funciona, as responsabilidades, tanto de manutenções, como é que funciona. Primeiro que a gente tem a lei, mas ninguém tem a obrigação de conhecer a lei. Então, o inquilino ele não estuda aquilo, não. O proprietário não tem. A imobiliária é assim, se é o negócio dela, ela tem a obrigação de conhecer a lei e de passar para as partes como é que funciona. Então a gente tem tido uma experiência muito positiva, por exemplo, com o departamento de sucesso do cliente dentro da imobiliária, que faz com que o inquilino, ao entrar na imobiliária, ele passe a receber as orientações básicas de funcionamento, de como é que funciona o contrato, as dificuldades que ele vão ter, quais são as obrigações dele, tanto de transferência de titularidades, de energia, de água, quanto a como proceder quando ele precisar solicitar uma manutenção, como que ele tem que fazer isso, a importância da vistoria e das partes se atentar ou de fazer uma contestação. Então, quando você tem essa preocupação no início da locação, de orientar as partes como é que funciona, quais são o que elas têm que se atentar e como é que vai funcionar, você evita um problema durante o encerramento da locação.
Bacana. E deixa eu te perguntar, em relação à advocacia, né, ao direito, o que te levou aí, o que que você, como você aproveita o conhecimento, né, como advogado, os conhecimentos jurídicos na tua área de atuação Exato. imobiliária? A gente falou que não ia falar de direito, mas quando dois advogados se encontram, é inevitável, né? A gente começar a falar isso, não tem? Um pouquinho a gente tem que falar. Por formação, eu busquei aí fazer essa faculdade, essa especialização, principalmente por conta do mercado imobiliário. Então, hoje eu sou especialista em lei do inquilinato, fiz a graduação disso e tenho meu escritório não só advoga para a minha imobiliária, como para outras imobiliárias da cidade e até de outras cidades. Principalmente na questão aí do mercado imobiliário, né? Então, o direito ele é muito importante para a gente ajudar as pessoas para fazer um mecanismo aí tipo de justiça, né? Para que se tenha, para que a justiça seja feita. E também é muito importante a gente entender qual a morosidade que existe, esse volume que existe de causas na justiça. Então a gente faz um trabalho que eu acho que todo advogado tem que ter, toda empresa tem que ter, que é um trabalho preventivo. Da gente não esperar ou levar as coisas ao judiciário, que se demoram muito. Então a gente tem tido muita efetividade em resolver essas coisas para que não vá até o judiciário. Né? Temos feito um trabalho também muito bacana com as câmaras arbitrais, que é a nossa justiça privada. Entendi. Né? Então, temos levado muita coisa para mediação, para arbitragem, para que não se demore aí 1, 2, até mais, para se resolver um problema relativo à locação do imóvel. Verdade, a desjudicialização, né? Exatamente. Esse é um processo muito importante, porque hoje nós temos cerca de 80 milhões de ações judiciais, né, de processos tramitando em todas as esferas do judiciário. E nessa área do direito imobiliário deve ter bastante também, né? Relacionado muito despejo por falta de pagamento, que é o último recurso, né? Ninguém gosta. Quem tem imobiliária não gosta de chegar nesse ponto, mas tem situações que acaba sendo necessário. Bastante, né? Mas muita discussão, principalmente com relação aos encerramentos da locação, né? Que o proprietário, é uma distância muito grande, né? O proprietário que fala, poxa, eu quero que o inquilino reforme meu imóvel. O inquilino que fala, poxa, por que eu vou ter que fazer todas essas coisas? Eu tenho que fazer nada. Entrega o imóvel tudo detonado. Então, a gente entender realmente quais são as responsabilidades aí de cada um, né? E evitar isso, é o que dá muita discussão. É a informação que eu tenho, né? Técnica. Tem cerca de 30 milhões de imóveis no Brasil não tem documentação regularizada, né? Qual que é a vantagem aqui na finalização? Tá? A pessoa ter um imóvel regularizado tanto para vender ou para alocar, assim, em termos de valorização, o que você diria? Porque um imóvel com documentação regularizada, certamente ele se valoriza naturalmente, né? Porque ninguém quer comprar um imóvel se você não vai ter nem segurança de quem é o dono, né? Porque você vai comprar, vai ficar os famosos contratos de gaveta, isso, aquilo. Então, realmente, a gente lida. E para o mercado imobiliário, só lida com imóveis que tem o documento. Se não tem o documento, não aconselha ninguém a comprar, né? Nem como corretor de imóveis, muito menos como advogado. Vocês lá no seu trabalho jurídico, você também faz essa parte de regularização de documentação? Para quem tem dificuldade com imóvel, tem alguma dificuldade, isso a gente trabalha muito na regularização. O imóvel regularizado, ele é mais valorizado e muito mais fácil para ter uma segurança também, não corre risco de ter uma surpresa desagradável aí, uma penhora, né? Porque o imóvel estava no nome do proprietário anterior, né? Exato. Então, isso é muito importante as pessoas na hora de procurar, né? Procurar um especialista. Tem que ter esse trabalho aí, do corretor ou do advogado, para estar vendo a documentação do imóvel, para ter essa segurança aí nas transações. Tem uma recordação que eu tenho assim em relação à proatividade, né? Você falava da tua busca por conhecimento. Eu me lembro que eu fiz uma palestra em Jundiaí. Você até tem um livro, né? Que ligando um sorteio do livro, que era um livro ainda até artesanal, né? Depois eu fiz uma edição um pouco mais digamos assim, profissional pela editora Novo Século mesmo, com a segunda edição. Mas eu me lembro que eu mudei, acho que na época eu mudei um tema, né? Aí nós entramos em contato e falou, Nelson, você... Naquela época não tinha nem WhatsApp, né? A gente conversava mesmo, era pelo celular, de alguma forma. Os contatos eram um pouco mais difíceis, né? Mas mesmo assim ele falou assim, você vai dar uma palestra, né, em Santo André, que é bem longe de Itatiba, né? Então eu vou lá com o meu irmão. Eu achei que você estava brincando assim, né? Falei, mas longe, né? Tal.
Tô lá antes de começar a palestra, aí chega você e o seu irmão, aí eu falei, eu fiquei surpreso. Aquilo me marcou, sabe? Eu falei, Legal. ele é um cara que vai atrás do conhecimento mesmo, né? Com certeza, e valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então, foi legal. A gente, dentro do meu trabalho voltado ao desenvolvimento humano, né? Eu pude também, de alguma forma, contribuir. Eu fiz 2 treinamentos na sua imobiliária, Com né? certeza, já está o convite para fazer um próximo aí, hein? Eu agradeço. E o que você diria, assim, uma dica final? O que você poderia passar aqui para os ouvintes, assim? Quais são as dicas em todos os aspectos, não só para um dono de imobiliária, né? Você como ser humano, o que é importante na sua vida pessoal, profissional, família, pessoas, enfim, em relação à tua experiência de vida e o que você vê como dicas, assim, informações importantes para uma pessoa crescer, seja pessoalmente, financeiramente, pessoalmente, todos os aspectos que você diria para finalizar. Olha, é muito importante, primeiro, a pessoa estar bem com ela mesma, né? Tenha metas, tenha objetivos claros e busque ele. E, obviamente, a família, ela é a chave disso, né? Eu tenho a minha esposa que me acompanha em tudo, está aqui, inclusive comigo hoje. E sem ela não faria nada. Tanto é que todas as coisas que eu fiz, como eu recente, que eu comecei com palestras, com consultoria, se não fosse por ela, eu não faria. Então, acho que até aquilo, os teus objetivos têm que estar junto, com a tua família, verdade, com quem está com você. Senão você não consegue. E comemorar por eles, né? Então é muito importante que a gente esquece disso. Tudo que a gente alcança, da gente comemorar. Nós somos merecedores, né? É verdade. Disso. Então, você parar no final de semana, que seja para tomar um vinho, para tomar tua cerveja e falar, poxa, eu mereço isso. É importante pra gente. E as suas redes sociais? Quais são as redes sociais? Quem quiser me seguir é o @Felipe Chagas. Certo? E eu tô lá promovendo ainda conteúdo que o pessoal tá cobrando bastante dicas, principalmente com relação ao mercado imobiliário, tá? Então, para quem é do mercado imobiliário, ou para quem é proprietário de imóvel, ou quem é inquilino que está procurando, pode me seguir aí que eu vou ter com dicas práticas aí de mercado imobiliário. Em relação à imobiliária, Mocambo tem site? Sim, Mocambo Imóveis também nas redes sociais, você vai encontrar lá a imobiliária. Imóvel. Quem tá da cidade de Itatiba lá é procurar Mocambo Imóveis. Quem precisar de alguma coisa na cidade, a equipe estará à disposição lá. E quantos elementos? Poxa, na equipe hoje nós estamos com mais de 70 pessoas na equipe. Parabéns. Né? Imobiliária, que a gente está no interior da cidade, com uma equipe legal, tem uma equipe fantástica lá. Eu só tenho a parabenizá-lo, né? Mostra, né? Falou do comportamento da imobiliária em relação a prestar um bom serviço. Já denota o caráter, né? A cultura que você, o pai, criou, né? E a cultura, ele é tão importante, ou às vezes até mais importante para a continuidade da imobiliária. E a gestão é mais uma obrigação, mas a cultura eu acho que é a parte mais você implantar, né? Que demanda mais tempo, porque a vida toda, passa a vida inteira desenvolvendo a cultura, passam, as gerações passam, mas a cultura, os valores têm que ser mantidos. Né? Com certeza. Vocês mantêm esses valores, então tá de parabéns. Muito obrigado. Eu quero agradecer aí, encerrando o episódio, quero agradecer a todos os espectadores, né? Convidá-los também para me seguir nas redes sociais, no Instagram, Nelson Tanuma Advogado, estou no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. E esse é um convite aí para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube para acompanhar, para receberem informações sobre novos vídeos que irão. Está sendo gravado, mas irá estrear em breve esse episódio aqui. Eu tenho certeza que vocês já gostaram, né? Já estamos no final, vocês já gostaram. Então, só os meus agradecimentos aí ao Felipe, né? E a Letícia que está acompanhando. Quero agradecer também ao empresário Robson Guedes, o Robinho, né? Que apoia o nosso trabalho, né? Ao Kaique e o Roque, que são os técnicos aí de imagem, são jovens competentes que estão sempre ajudando. Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite. Viu?